campeão. Mudando de chave agora, vamos falar de seleção brasileira, porque nós temos aí uma cartela com os números do jogo entre Brasil e Panamá. E aí eu queria perguntar, começando com o Christian, tá aí, ó. No primeiro tempo o Brasil teve 48% de posse de bola, 8 chutes, 4 chutes no gol, 2 gols e 188 passes completos. Mudando o tempo, mudando os jogadores, pelo menos os 10 jogadores, com exceção do números melhores no segundo tempo, tranquilamente. Sim. 61% de posse de bola, 12 chutes, 8 chutes a gols, 4 gols e 288 passes completos. Diante dos números apresentados, queria até que esses números ficassem aqui na tela, eu pergunto, começando pelo nosso convidado, o Christian, a partir desses números, Christian, é claro que o ciclo do Brasil até chegar à Copa e esses ajustes, eles serão feitos. Mas a melhoria que o Ancelotti tem que promover na seleção brasileira diante dos números aí, porque até então ele não tinha nenhuma prerrogativa, nenhum termo que pudesse fazer esse comparativo. E agora, ajustes, né, que precisam ser feitos. E agora ele tem esses números que ele pode trabalhar em cima e montar, sim, um possível esquema tático da seleção. É verdade, a gente viu essa melhoria no segundo tempo também influenciado pelas entradas, né? O Igor Thiago, eu coloco como destaque o Igor Thiago, o Ryan, né? Entraram muito bem na seleção, são jovens ainda. E eu coloco, acho que o principal ponto para a mudança da seleção brasileira é essa questão da visão para os jovens, né? A gente tem muito esse temor na seleção brasileira, eu acho que até nos próprios times, de colocar o moleque para jogar, a molecada para jogar. E eu acho que Igor Thiago, Endrick, Ryan, coloca até o próprio Wesley, que ele começou como titular, né? Mas não sentiu. Acho que foi uma atuação apagada, um pouco apagada dele, mas pela ausência de bons laterais, né? Tanto na direita quanto na esquerda, o Wesley ganhou essa vaga. E eu acho que esse é o principal ponto que a gente tem que analisar na seleção brasileira, principalmente, que é a confiança nos jovens jogadores que tem na seleção brasileira. O Ancelotti é um técnico que gosta muito de trabalhar com jovens, né? Então acho que isso não será uma dificuldade. O que é que precisa melhorar, Francisco? Bom, eu acho que o ponto-chave da evolução da seleção passa pelo meio-campo. Eu acho que a seleção brasileira, ela tem que desistir, no caso Ancelotti, desse esquema 4-2-4. É um esquema que não está funcionando. O Brasil perde solidez tática com esse esquema. Na minha opinião, o Ancelotti deve abrir mão, sacrificar mesmo um atacante e dar mais consistência ao meio-campo. O Brasil precisa disso, porque a gente está vendo que o time muitas vezes tem problemas para ditar o ritmo de jogo, saber quando acelerar, quando ter mais posse. Então, se você tem jogadores mais qualificados, até um número maior mesmo de jogadores no meio campo, você consegue fazer isso com mais facilidade. Outro ajuste que eu acho que o Ancelotti tem que fazer, e esse é mais pontual, é em relação ali à questão de trabalhar também variações táticas quando enfrentar equipes que jogam com a linha mais baixa, né? Jogam com as linhas baixinhas, ou seja, criam uma retranca. Então, são pontos onde o Ancelotti terá que trabalhar e tem tempo para isso, né? Não é muito grande esse tempo, são aí 10 dias até a estreia, mas necessariamente eu acho que o ajuste principal, o ponto-chave para o Brasil evoluir é melhorar a questão do meio-campo. Eu acho que nem é trabalhoso, ainda mais porque a gente vê as entradas do Paquetá, do Danilo, né? A gente observou que tem de onde tirar. A gente tem bons jogadores na seleção brasileira e eu acho que isso não vai ser uma dificuldade, né? Eu acho que o sistema também não favorece para o estilo de jogo que o Brasil deveria implementar nas competições, principalmente na Copa do Mundo, né? Luziquelli, e aí? Para você, o que é que o Ancelotti hoje, diante dos números apresentados, o que é que ele precisa mudar para que se chegue num esquema tático ideal para que o Brasil mostre
Assim, tá aqui, nós Antes- estamos na competição. Antes da Luzicele comentar, a gente está vendo a imagem da chegada da seleção brasileira aos Estados Unidos, né? O Brasil está em Nova Jersey, onde vai jogar sábado, um amistoso 7 da noite contra o Egito. O último amistoso, né? Antes da estreia na Copa, dia 13. Eu acho que já nesse próximo amistoso, o Ancelotti deve mexer, porque ele certamente ficou com dúvidas em relação ao time que ele viu na primeira etapa e ao time que ele viu na segunda etapa, até porque ele mudou praticamente todas as peças, né, exceto o Léo Pereira. Mas ele certamente viu que esse meio-campo, com menos jogadores de meio, ali, de fato, aquele pessoal que fica ali fazendo a transição da zaga com o ataque, precisa estar mais próximo, precisa ter mais gente povoando. E ele também deve analisar a questão de, por exemplo, um Rafinha, que, entre aspas, deve ter ficado ali mais aberto, um Vini Júnior também. Ele também pode favorecer esse esquema para que eles fiquem ainda mais soltos, mais livres. E na segunda etapa, obviamente, quando ele coloca, por exemplo, o Paquetá, que ficou flutuando muito bem com o Danilo, fizeram ótimas parcerias, inclusive, acho que não sei se foi no quarto, foi no quinto gol, que teve um corta-luz do Danilo ali, que foi essencial para o gol do Paquetá, exatamente. Então, eles conversaram muito bem ali do meio campo para o ataque, isso funcionou bem. Ali na frente, o Igor Thiago também foi um jogador muito insistente, que forçou o erro do goleiro para o gol do Ryan. Então, assim, eu acredito que tudo isso deve ter feito o Ancelotti pensar e já colocar em prática nesse amistoso contra o Egito, porque, de fato, a seleção melhorou totalmente, não só em questão de números, mas também dentro de campo com os jogadores que estavam ali na segunda etapa. O Rafinha chegou a dizer na coletiva, Dayton, que o Brasil precisa controlar melhor o ritmo dos jogos. Às vezes o Brasil tem que segurar mais a bola, ditar mais o ritmo, saber quando acelerar, quando reduzir. E para mim está claro, né, que isso passa pelo meio-campo. Ele está insistindo nesse esquema 4-2-4, ou seja, 4 atacantes. Eu acho que o Brasil não tem que caminhar por aí. A gente já viu outras seleções que estão à frente da seleção brasileira. O Brasil tem que fazer um jogo mais conservador nesse aspecto. Esse negócio de 4 atacantes é muito perigoso. Quando pegar uma França, quando pegar uma Argentina, quando pegar uma Espanha. Tem mensagem aí, ó. O jogo contra o Egito vai mostrar o que não vimos. Aguardem até sábado. E aí, eu lanço a pergunta para vocês. Uma escola diferente. É um teste desafiador para o Brasil? O Egito está na Copa do Mundo, né? Já é um bom teste por conta disso. Vem da escola africana, né? Muitas vezes a gente tem visto o Brasil enfrentar seleções que não representam nenhum tipo de teste, né? Assim, significativamente. Agora, contra o Egito, sim, a gente vai ter uma seleção que também está na Copa, também está buscando ajustes, e o Ancelotti tem que aproveitar isso. É praticamente o último teste, né, antes da Copa do Mundo. O Brasil faz esse último amistoso contra o Egito e depois só tem treinos e a estreia na Copa no dia 13 contra Marrocos. É uma seleção que não deve oferecer tanta dificuldade para o Brasil. O Egito é uma seleção africana, tem a questão física que sempre é muito forte, seleções africanas são fortes, mas acho que o Brasil tem condições de vencer, ganhar confiança. É importante ganhar confiança, é importante vencer para isso, né? Para ganhar confiança. Não se começa uma Copa do Mundo com um time muito, com as expectativas muito baixas, né? Com um time para baixo. Então, a escolha do adversário talvez tenha sido pensado nisso, né? Ter um adversário acessível e tal. Não vai ser um jogo fácil e o Ancelotti pode tirar aí algumas conclusões. Ele vai ter, como eu disse, só este jogo, né? Porque jogo é jogo, treino é treino. Tem treino, tem muitos treinos ainda até a estreia, mas jogo mesmo só vai ser esse. Ele tem que aproveitar muito bem. Talvez até consolidar essa ideia de Danilo e Paquetá no time titular. Como a Luzicele falou, 2 jogadores que entraram muito bem, puseram certamente uma pulguinha atrás do Ancelotti. Será que esses caras não devem ser titulares? Não sei se Bruno Guimarães e Casemiro, os volantes titulares, considerados titulares, são intocáveis. Será que eles são mesmo insubstituíveis? Eu acho que o teste, né, o bom teste para isso é essa partida contra o Egito. Vamos mudar de chave, mas ainda falando de Copa, eu queria chamar